Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para uma gravação do Carvalho Cast Podcast. Nossa intenção é levar conteúdo de relevância, conteúdo que vai agregar na sua vida, trazer um sentido para você melhorar a sua existência em questões de saúde e bem-estar. Tá? O Carvalho Cast Podcast é uma idealização da Clínica Carvalho e da DLB Soluções em Tecnologia. Hoje nós iremos falar sobre dinheiro. Que coisa, hein? Dinheiro. Às vezes alguém pode perguntar como que o dinheiro pode estar ligado à saúde. E eu digo, sou psicólogo, está muito ligado à saúde, principalmente à saúde mental, porque questões de ansiedade, questões de alguns comportamentos, questões de desavenças familiares, desajustes familiares, busca excessiva de trabalho, baixa autoestima por não conseguir determinados padrões que o dinheiro consegue colocar. Então tudo isso aparece na clínica, tudo isso aparece nos atendimentos e as pessoas muitas vezes não falam de dinheiro dessa outra face, dessa face mais emocional. Tem um livro aqui, eu gosto muito desse livro, tá? Psicologia Financeira, do Morgan Housel, tá? É um livro muito interessante, já li ele, e é interessante que logo no início do livro, ele conta uma história de duas pessoas que são milionárias americanas, tá? Eu não lembro agora o nome das duas pessoas, porque são pessoas com o nome em inglês, eu tenho uma dificuldade muito grande com o inglês. E vou contar a história, então, mais ou menos, bem resumida. A história de é de uma pessoa muito simples, uma pessoa que trabalhou de frentista de posto, trabalhou fazendo alguma faxina, alguma coisa, e veio a morte. Quando ele morreu, se assustaram porque ele deixou um patrimônio de 8 milhões de dólares, tá? E 2 milhões ele deixou para alguns familiares e 6 milhões ele deixou para a caridade. Um grande filantropo. Na mesma sequência conta a história de um homem muito rico que tinha mansões e tudo mais, e naquela crise econômica de 2008 toda a sua fortuna foi à bancarrota e ele veio à falência e uma das suas mansões foi vendida por 25% do valor para execução de dívidas. Então, ali, até o livro coloca, né? Seja um pouco mais do faxineiro e menos do multimilionário. Então, e toda essa questão, ela é uma questão emocional. Eu costumo dizer, já vou chamar o Elton para conversar um pouco aqui com a gente, eu costumo dizer que o dinheiro, ele é muito democrático, ele não é mau e não é bom, né? Eu falo, por que o dinheiro é democrático? Você pega uma nota de 100 reais, né, um padrão, uma nota de 100 reais, essa nota de 100 reais, essa mesma nota, não 100 reais o valor, a nota de 100 reais você vai ao mercado e compra comida. A mesma nota de 100 reais, alguém vai e compra droga. A mesma nota de 100 reais, alguém vai e compra remédio. A mesma nota de 100 reais, a pessoa paga um estudo. A mesma nota de 100 reais, a pessoa pode comprar alguma coisa para fazer maldade para com a outra. A mesma nota de 100 reais, a pessoa pode dar numa oferta, numa igreja, ajudar uma entidade filantrópica, ou ela pode gastar 5 reais em bebedeira. Então, o dinheiro em si, ele não é mau, mas o dinheiro, ele potencializa aquilo que você tem na sua essência. Se você é uma pessoa boa, com dinheiro você vai fazer muita bondade. Se você é uma pessoa má, melhor dizendo, você pode ter a possibilidade de fazer muita maldade com o dinheiro. Mas nós não queremos incentivar nenhuma maldade. Queremos olhar o dinheiro de uma maneira como uma ferramenta e como essa ferramenta pode ser aliada na nossa saúde, porque o dinheiro em si
essa busca pelo dinheiro e o manejo do dinheiro, se não for bem ajustado, Elton, pode trazer algum tipo de problema. Aqui está o Elton, nosso amigo, contador, camarada com várias pós-graduação, sócio proprietário, né, um dos sócios proprietários do escritório Adamantina, e um camarada muito gente boa, meu contador. E uma coisa, Elton, que me chamou muita atenção, um dia até falei para você, você visitando as empresas, eu não vou citar a empresa aqui, mas eu vi você visitando e dando holofote a empresa, que uma pessoa que você percebia pela formatação da empresa muito simples, muito começando o seu sonho, e eu achei aquilo de uma dignidade muito bacana, porque geralmente nós vemos os profissionais liberais atrás das grandes empresas, das grandes fatias do mercado, né? E eu vi aquilo ali de muita humanidade. O Elton é casado, pai de quem? Do Matheus. Do Matheus. Que idade tem o Matheus? O Matheus vai fazer 11 meses. Não tem nenhum ano ainda. Não tem nenhum ano ainda. Ainda tá chorando bastante. Tá chorando bastante. Só tem o Matheus. Só o Matheus. Só o Matheus. E aí vai vir mais? Vai vir mais? Olha só, tem que tá vir. animado, hein? Tem que vir o companheiro ou a companheira, É né? verdade, é verdade. Elton, então vamos começar a conversa e eu queria perguntar para você. Você é jovem, tudo, por que você escolheu a contabilidade? Na verdade, a contabilidade, não vou fazer igual a Regina, né? Sim. Você tá assistindo. Eu tô assistindo. A contabilidade me escolheu, né? A contabilidade me escolheu. Que legal. Na verdade, foi assim. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Junto com o Aguinaldo e com o Danilo. Danilo, falou aí, Danilo. Os dois são clientes do escritório Adamantina. Isso é uma grande satisfação. Eu queria deixar registrado aqui que nós temos sido, bom, pelo menos da minha parte, se o Danilo falar que é verdade, dá um joia aí, Danilo. Fala que é verdade, Fala Danilo. que é verdade, tá? Tem sido atendido com muita excelência pelas meninas ali da frente, pelo Tiago, né? Já tive a oportunidade de fazer palestra lá, foi um tempo muito gostoso. Foi muito então, realmente gratidão. Concorda, Danilo? Então tá bom. Continue. Antes de falar um pouco da contabilidade, sobre essa questão que você mencionou de visitar o pequeno empreendedor, né? Você mesmo falou na sua frase que na verdade é pequeno a nossos olhos, mas para ele, para a pessoa que está constituindo, é enorme, é grande, é um sonho. Então tem que ser valorizado. Nós visitamos todas as inaugurações de todos os clientes que abrem ali o espaço para nós. A gente visita, a gente dá aquele apoio, né? Legal. Desde o começo para o empreendedor, né? Que legal. Porque é o que ele merece, né? Uhum, sobre a contabilidade, na verdade eu entrei muito jovem no escritório de contabilidade. Foi no ano de 2007 que eu comecei. Trabalhando ali? Trabalhando. Você fazia o quê? Office boy. A porta de entrada de muita gente. Hoje eu vejo muita gente pedalando, bicicleta, se divertindo por aí, pedalando, turma do pedal. Eu não quero. Porque eu fiquei 4 anos pedalando. Em Adamantina mesmo? Em Adamantina mesmo. Trabalhei num escritório lá em Adamantina, desde o ano de 2007. E eu fui subindo, né? O escritório onde eu trabalhei, tenho muita gratidão, ele sempre foi dando bastante oportunidade, né? Que legal. Nós éramos em 5 office boys e eu comecei lá de baixo, fui passando por etapas, né? Até chegar ao chefinho dos garotos, que a gente chamava, e depois eu entrei para dentro do escritório e fui aprendendo a parte da contabilidade. Naquele momento que eu vi a contabilidade, que vi os empresários chegando lá, todo aquele controle, porque a contabilidade é o controle patrimonial. Certo. A gente demonstra para o empresário o que ele vai ter de dívidas, de pendências para estar pagando, e a gente demonstra para ele também o que eles têm de retorno, né? Se aquela empresa está sendo viável, né, ou não. É isso que a gente demonstra para o empresário. Certo. E aquilo sei lá, tem muita gente que fala, gente, é impossível uma pessoa se apaixonar pela contabilidade. Muito número, muito cálculo. Rapaz, eu fico olhando assim, eu vou lá, vejo as meninas assim, concentradas, uma tabela aqui, outra tabela lá, e número, eu falei, meu Deus. E 2 telas. Às vezes você vê uma concentração absurda ali, às vezes eu tô com 3 computador, notebook juntos, 2 celular, e é isso.
sou apaixonado Que pela legal. contabilidade. Que legal. Então, a partir do momento que eu percebi que era a minha área, né, foi aí que eu comecei a me dedicar aos estudos Certo. relacionados à contabilidade. Uhum. Foi aí que eu comecei a me dedicar bastante, a estudar e, graças a Deus, hoje tô aí. O escritório Adamantina Escritório de contabilidade. Adamantina de Contabilidade. Escritório Adamantina de contabilidade. Onde ele está mesmo? Alameda Navarro de Andrade, 480 Centro, Certo. em Tá. Adamantina, ali próximo do Bradesco. Quiser falar o número do telefone, pode falar, sabe? 1838800039. Nossa, voz de locutor, hein, Danilo? Voz de locutor. Gostei, do que eu mais gostei foi a risada. É o marketing, é o marketing. Ô Elton, e assim, essa questão, o que você falaria? Você falou do estudo. O que você falaria? Nós estamos falando de saúde, de bem-estar, e eu vejo que eu fui professor, sou professor, mas eu fui muito tempo exclusivamente professor. Hoje minha maior atuação é como psicólogo. E eu vi isso na minha vida e vejo na vida das pessoas. A importância do estudo, como isso afeta a sua rentabilidade, ou seja, a possibilidade de abrir o seu próprio negócio, como foi o seu caso, ou a possibilidade de você galgar profissões que tenham uma remuneração melhor. O que você diria para um jovem hoje que talvez está ali num escritório, ou talvez está em casa, ajuda os pais, ou está na barraquinha de feira, esse menino que está ali no seu, ou menina, moça, né? Que está ali nessa fase dos seus 15, 18 anos, o que você diria para ele assim, na questão do estudo? Eu acho que todo mundo tem que sonhar. Eu acho que a gente não pode parar de sonhar e nunca desistir. Para mim, o estudo foi o que mudou. Para mim foi determinante, né? Eu nasci num bairro teoricamente humilde, Certo. né? E se não fosse o estudo, eu não sei o que aconteceria comigo. Então, assim, a partir do momento em que eu entrei, eu também fui professor 2 anos na ETEC. Né? Já tive do outro lado também, né? Já ministrei aula, né? E eu falava sempre nas aulas que todos têm o direito de sonhar, né? Então tem que sonhar, tem que ir atrás, se dedicar, mas o estudo, ele é o mais importante, para mim. O estudo é o mais importante, é onde você consegue atingir certos objetivos que às vezes sem o estudo você não consegue. Então às vezes você está numa área, para o jovem agora, né? Às vezes você está numa área que você não está se identificando tanto. Não tem problema. E não tem idade para isso. Você pode mudar. Você pode reverter a sua situação. Só que o começo, para mim, a minha opinião, é o estudo. Parte a partir do estudo. Igual você. Você ficou um tempo ministrando. Sim. Estudou, mudou, foi para psicologia. Decidi aos 37 anos. Aos 37 anos. Mudar de profissão. Totalmente. Falei, não, quero realmente mudar de profissão, não quero algo paralelo. E foram 10 anos para fazer a migração completa. 5 anos de estudo, que o curso de psicologia, ele dura 5 anos, um curso puxado até, principalmente para quem já tem algumas responsabilidades, continuar trabalhando, tem família, tudo, e depois mais 5 anos para estruturar a minha clínica, entendeu? Então, essa questão dos sonhos que você falou é verdade mesmo, né? Eu lembro ainda no meu primeiro dia de aula, eu conversando com a professora, eu falei, eu terei o meu consultório, e eu lembro que ela falou assim, de uma maneira até muito bacana, muito acolhedora da parte dela. Falou, você não está sendo muito precipitado, muito ansioso, né? Eu falei, não, professor, é isso que eu quero. Mas a fala dela assim, né, ter cuidado, né? Porque tinha uma jornada tão grande, então vai devagar para não se decepcionar. Mas aquilo estava muito forte em mim e me formei e depois comecei. Desde o primeiro cliente, né, você fala do controle, eu tenho guardado todas as minhas entradas e todas as minhas saídas. É só isso, não é uma coisa apurada. E eu lembro muito, eu tenho uma noção muito interessante, Elton. Nunca tive prejuízo. Certo. Nunca tive prejuízo. Mas o mês de abril de 2018 é um mês que eu guardo. Que eu
paguei o aluguel, paguei as obrigações fiscais, paguei água, luz, telefone, conselho, tudo. E sabe quanto sobrou para mim? Fala. R$ 11. Meu Deus. Tá ótimo. Não ficou no vermelho. Não ficou no vermelho. Falei pra Rosane, falou, ó, dá pra comprar uma marmita. Na época tinha marmita que vendia ainda econômica. Falou, mas não dá pra comprar a Coca. Falou, eu pago a marmita, você paga a Coca. Mas foi muito emblemático isso aí. Então, isso que você fala é muito interessante. Mas voltemos aqui à nossa conversa sobre dinheiro e saúde. Como que você vê, você deve ver de várias situações, como você vê as dificuldades financeiras afetando a saúde das pessoas? Você consegue perceber isso? Muito, muito. Acontece de a gente ficar sabendo, ou então o próprio cliente chega para nós e expõe a dificuldade do negócio, né? E por muitas vezes afeta sim, né? Afeta a saúde mental da pessoa. O que você mais vê na sua percepção? O que eu mais vejo em relação à empresa mesmo, as pessoas, elas não separam muito bem pessoa jurídica da pessoa física. Tudo embolado. Tudo embolado, né? Mistura muito o dinheiro. Então, assim, eu sempre tento trabalhar com os meus clientes, até alguns que pedem consultoria para nós, né? Então, assim, a gente sempre tenta separar. Pessoa física, que nós chamamos a PF, é uma coisa, e a pessoa jurídica é outra pessoa, é a PJ. Então, assim, tentar separar, né? Igual o meu caso, o caso do Thiago, por mais que nós somos os donos ali do escritório, o escritório ele tem uma personalidade, né? O escritório tem uma personalidade jurídica, tem um CNPJ. Eu tenho um CPF e o Thiago um CPF. Então, assim, por mês, nós temos que receber o nosso ordenado. É justo, nós estamos ali como sócios proprietários, na direção, mas tem que ter aquele valor fixo, né? Não pode ser nada. O que eu vejo é que tudo que entra, às vezes as pessoas já tiram tudo, começa realmente a embolar. Depois disso, a hora que você tira aquele dinheiro que às vezes é para ser do seu capital, né? Você tem que ter um capital de giro dentro de uma empresa, uma disponibilidade financeira para algum. Então você aconselha tipo assim, a pessoa ter uma reserva, seria isso, né? Para tocar a empresa. Sim. Para que, por exemplo, naquele mês ou naquele período que dê alguma oscilação para baixo, ele tenha como manter, ou que ele necessite fazer algum investimento. Seria mais ou menos isso? Sim. Desculpe a minha maneira tão assim, talvez até infantil de perguntar, porque aqui eu quero aprender também. Eu não sou da contabilidade, né? Sim, tem diferenças. Quando a pessoa é única sócia, né, que nós chamamos, certo. Né? A pessoa é uma empresa, ela é única sócia. Então, assim, fica um pouco mais difícil de você separar, né? Certo. Porque você viu aquele dinheiro entrando, você é o único dono da empresa. Agora, final do ano. Você fala, agora eu vou comprar a mais do que... Agora, por exemplo, se for 2, 3 sócios, o correto é todo mês fazer uma reunião, ver tudo que entrou, tudo que saiu. Sobrou aí, teve um lucro de 25 mil. Né? Certo. Vou dar um exemplo, 25 mil. Vamos tirar os 3 salários dos 3 donos e ainda assim sobrou uns 5 mil. E aí, vamos deixar reservado para alguma ocasião? A gente orienta, por exemplo, as empresas a deixarem uma reserva para o 13º no final do ano. Então, porque tem, isso, né? Tem tudo isso. E a gente vê que quando não faz isso, começa a embolar. E quando a empresa entra naquele ciclo vicioso, certo, vai tirando dinheiro, ela vai se embolando, né? E isso afeta totalmente a vida do sócio, né? Começa a ficar de mau humor, né? Isso eu escuto bastante, né? Afeta o humor. Afeta o humor. E o sono também. Nossa, o sono todo mundo reclama quando chega para mim. O sono é o primeiro
na escala. É o primeiro que dança, né? É isso, com sono, você vai aumentar o cortisol, vai aumentar o estresse, aí a ansiedade, aí fica aqueles pensamentos à noite, que aí a cabeça não para, né? Vem aqueles pensamentos e pensamentos mais destrutivos, não é? Então... É o que eu escuto bastante. Entendi, né? Entendi. Tá certo. Mas isso dá para ser melhorado. Uhum. Não tem como... não é assim vamos assim dizer, um final da empresa. Sim. Dá para ser melhorado, dá para sentar, fazer uma reorganização da empresa e mudar esse cenário. Entendi. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, né? E aí você está falando de um empresário. Né? Mas nós temos, você falou aí, tem a pessoa que tem a personalidade do CNPJ e tem a pessoa que tem a personalidade do CPF, que acredito que seja a maioria das pessoas, né? Acho que a maioria tem, até porque quem tem o CNPJ também tem o CPF, tem o CPF, sim, é verdade. Então, assim, é muito grande o número de pessoas que tem o seu CPF. E o que você falaria para ele nessa questão também da embolada, né? Porque eu vejo assim que tem pessoas para mim vem o CPF. Senta ali na poltrona de atendimento a pessoa com o CPF. O que essa embolada financeira pode trazer de prejuízo? Eu vejo sobre essa questão do CPF, muitas vezes a pessoa, quando ela entra em dívida, né, por algum descontrole, depois que ela entrou em dívida, por exemplo, ela não consegue mais pegar nenhum capital de giro mais, ela não consegue sair daquele ciclo, né? Certo. Então, assim, nós temos que tentar evitar para não chegar nesse ponto. Então, assim, o que eu diria de conselho? Deixar uma reserva todo mês. Nunca gastar mais do que aquilo que você vai ganhar. Uma coisa é quando você é um funcionário registrado, certo? Né? Quando você é CLT, é uma coisa. Quando você é dono de uma empresa, é outra. Porém, você tem que ter aquele valor fixo que você retira, tanto da empresa ou o valor fixo do CLT, certo? Você não pode nunca mais gastar acima do que daquilo que você ganha. Então, esse é um ponto mais importante. Se, porventura, algum mês tiver alguns imprevistos, despesa com saúde, despesas de necessidades básicas, você já vai ter daquela reserva que você deixou dos outros meses. Mas você não acha, e aí eu vou falar dentro do que a gente vive, né? Eu sei que às vezes você não pode entrar muito, porque você trabalha com as empresas e tem as empresas desse segmento. Mas você não acha que esse assédio emocional para que o CPF... Acontece também no CNPJ, mas principalmente para o CPF, a pessoa comum consuma, e isso não termina abrindo muitas armadilhas para as pessoas se endividarem, ficarem sem um salário. Eu estava lendo em alguma notícia, agora não lembro porque hoje nós lemos por muitos aplicativos, não é? Antes a gente pegava um jornal e lia aquele jornal, não é? Hoje você lê vários aplicativos e tinha uma pesquisa, não sei, eu só peguei a manchete e dei uma pouca lida, que a maioria dos trabalhadores, o dinheiro, quando ele recebe, fica 36 horas na mão dele. E é muito, hein? Para alguns é muito ainda. E eu falei, nossa, 36 horas, quer dizer, 36 horas não deu, deu 3 dias. 3 dias? 3 dias. 3 dias. Depois, no quarto dia, ele já está sem dinheiro. Não é? E aí o que acontece? Ele está no cartão. Na verdade, 1 dia e meio, né? Um dia e meio. Um dia e meio. Isso, 1 dia e meio. É verdade. Então, 1 dia e meio, né? Porque 72 horas que seriam 3 dias. E eu fiquei pensando naquilo, né? E como assim você fala porque é importante, eu vejo que é importante o marketing, a propaganda, porque senão nós não conheceríamos os novos produtos. Mas como que a pessoa deve, na sua visão, não entrar excessivamente nesse processo de muita compra, muita aquisição? Isso é o seguinte, se você entrar no site da Shopee ou do Mercado Livre... Que dia que é hoje? Que dia? Eu acho que hoje é 13, mas ontem... Não, ontem era o 12 da 12. Então, assim... Shopee! Você sai comprando coisa que você não precisa. Gostei dessa frase, comprar coisas que não precisam.
Você sai comprando tudo. É um monte de bugiganga para dentro da sua Por casa. que você precisa comprar aquilo, né? E às vezes você passa no cartão, outro vilão, cartão de crédito. Tem que tomar muito cuidado com o cartão de crédito. E às vezes você vai lá, faz essa compra, não pensa no depois. Certo. Né? Vai só passando cartão. E aí depois você não consegue pagar o valor da fatura inteira. Nossa, aí entra no tal do rotativo, né? Que sempre falam que vai sair, que vão tirar, mas na verdade ainda existe. Aí você paga só o valor mínimo da fatura, aí começa a embolar. Aí é difícil. Né? Aí é difícil. Então assim, quando eu era menininho, que eu comecei lá atrás como office boy, não tinha tudo isso, essas compras da internet. A gente conseguia poupar dinheiro, né? Eu poupei dinheiro para pagar minha carta, para fazer o meu consórcio. Hoje é difícil você ver os jovens são muitas fazendo ofertas, isso. Né? Então, eu não sei, não tinha tanta venda assim por internet. Quando você queria comprar uma roupa, você tinha que ir mesmo ali na loja física, provar. Hoje nem provam mais, né? Você já sai comprando. Se você não gostou, você devolve. Então tem muita facilidade. Essa praticidade termina sendo uma armadilha, né? Muito armadilha. E aí você tem, assim, uma visão tem um percentual, ou mais ou menos, quanto que dos brasileiros está endividado, alguma coisa? Tem um número? Eu já vi alguns números, na verdade. Principalmente quando tinha os debates políticos, né? Eles jogavam bastante esses números aí. Certo. Tanto que alguns dos candidatos sempre falavam que queriam fazer renegociações, né? Para o pessoal pagar as dívidas, tirar os nomes dos órgãos protetores lá, né? Justamente para a pessoa voltar a andar. Porque assim, eu vejo que a grande dificuldade das pessoas é que quando elas entram com os nomes tipo SPC, Serasa, fica muito difícil dela sair. É muito difícil das empresas quererem renegociar a parcela que cabe no bolso da pessoa. A pessoa depois ela não consegue novamente adquirir um cartão de crédito durante um bom tempo. Então assim, fica bem restrito. E às vezes a pessoa, com o salário dela, ela quer tipo apenas se alimentar e ter as necessidades básicas dela atendida. Como ter saúde desse jeito, né? Aí fala assim, o que ficou para trás, ficou para trás. Então realmente é uma situação, tem que batalhar, tem que fazer número, fazer cálculo. Eu lembro até hoje minha mãe sempre anotando na caderneta, fazendo cálculo. Eu pequenininho, eu via isso, sabe? E minha mãe não sabe, mas ela fazia contabilidade. Sim. Ela fazia contabilidade. Sim, no controle, pegava o salário que meu pai recebia, o dela, juntava, ia tirando as despesas. Lembro até hoje, ela fazia na caneta. Ela fazia a contabilidade. As receitas menos as despesas, né? Que as receitas é o que entrou, as despesas o que saiu. E o que sobrou era o lucro, né? Que muitas vezes, naquela época, ela deixava guardadinho, né? Para uma ocasião, se às vezes o filho ficar doente, alguma coisa. Então a gente tem que batalhar para não chegar no ponto de entrar dentro desses órgãos. Ou seja, assim, o termo que o pessoal fala, o nome fica sujo, né? Fica sujo, né? Porque depois fica muito difícil de sair. É difícil limpar, né? Difícil limpar. Certo. E assim, eu... Sim, isso. Assim. Ai, peraí. Tá bom? Bom? A hora que fala assim? Beleza. Tá. E o Elton, e voltando à questão da saúde, né? Nós estamos vendo hoje, nós estamos um país, eu já falei isso em outros momentos, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Você percebe o trato com o dinheiro e a ansiedade ali perto? Na sua vivência, Muito, com certeza. O que gera ansiedade, né? Tem muitos fatores. E um deles é a falta do dinheiro. Ou a busca incessante pelo dinheiro. Bom, né? deixa eu explicar que eu trato da ansiedade, tá, gente? Eu trato da ansiedade, veio aqui. Se eu falar que eu vou resolver o problema da ansiedade pelo dinheiro, a agenda vai estourar e eu não vou dar conta e não vou conseguir resolver, né? Porque são outros fatores, né? Mas como você vê isso, a ansiedade e o dinheiro, aí, como você está falando? A questão é a seguinte, quando... É igual a gente estava mencionando, né?
Você abre a internet, hoje em dia, o marketing ele é muito forte, né? Sim. Então, assim, você abriu a internet, tem aquelas pessoas com celulares novos, carros de última geração, né? Motos, as melhores motos, então... Lugares bonitos para se viajar. Lugares bonitos para passear. Quem e assim não quer ir para Dubai, né? Então, e isso tá eu vou para Panorama. Isso tá muito acessível para nós, né? Isso constantemente. O Danilo vai entender mais a questão do algoritmo. Você vai passando, né? Vai passando o celular, vai aparecendo essas coisas para nós, assim. Então isso já gera uma ansiedade da gente não conseguir ter e nem ir atrás disso, né? Nossa, eu queria tanto ir para Dubai, igual você falou, mas eu não tenho condição. Isso já começa gerando uma certa ansiedade, né? E a busca incessante em resolver e ir atrás do dinheiro. A busca incessante. Trabalhar e por muitas vezes não ter o resultado. E aí entra aquilo que nós chamamos na psicologia de workaholic, ou seja, o vício pelo trabalho. Não é? Trabalhar é muito bom. Muito. Eu estou aqui trabalhando, não é? E trabalho no que eu gosto. Nem sempre, não que eu não gostava de trabalhar, mas eu trabalhava, tive uma origem humilde e aprendi que onde tiver alguém precisando de um trabalhador, estou candidato lá a trabalhar, porque eu preciso pagar as contas e tudo mais. E hoje eu trabalho realmente naquilo que eu sou muito apaixonado. Não sei se aprendi a ser apaixonado pelo que faço ou se realmente eu não consigo responder, mas realmente sou muito feliz no meu trabalho. Mas assim, tem um limite, né? Nós precisamos também ter um descanso, ter um tempo com família, né? Você tem um filho de 11 anos que requer a sua atenção, sua esposa, então tudo isso aí. E as pessoas às vezes entram nessa corrida louca pelo trabalho, e eu já vi assim, há muita ansiedade, mesmo com o trabalho. Às vezes a pessoa coloca algumas coisas que vai demorar tempo trabalhando, e ela quer que isso seja rápido. E aí eu vejo no ramo empresarial, porque atendo alguns pequenos empresários, né? Alguns que ficam não esperando a maturação do negócio, né? E aí fica trocando. Como eu falei para você, quando tomei a decisão para migrar de profissão, tudo se concretizou num processo de 10 anos. Não foi um processo de 10 meses, não foi um processo de 2 anos, foi um processo de 10 anos. 5 anos de faculdade, 5 anos para estruturar uma clínica. Aí você vai falar assim, mas todo mundo demora isso? Não, tem outros que vão mais rápido, tem outros que demoram muito mais, mas esse foi meu processo. Eu tive que respeitar esse tempo. E eu vejo que muitas pessoas não respeitam esse tempo, né? Porque a ansiedade é o excesso do futuro. Eu quero o futuro hoje. Né? E tem muitos empresários assim, que a gente vê, né? Graças a Deus não acontece muito no escritório, mas a gente escuta falar. Que às vezes, antes do primeiro ano, nós costumamos dizer que 1 ano, 2 anos de empresa é o nascimento ali, né? É onde a empresa vai aprender a andar com as próprias pernas, sem apoiar. É como se fosse um nenê, um bebê. Uhum. E aí vai engatinhando e depois vai se tornando, vai crescendo ali, né? Então assim, tem que ter paciência, né? E a gente escuta muito isso, que às vezes você abre uma empresa, você começa a faturar, o nome tá tudo limpo, tá tudo tranquilo, aí o banco começa a ligar oferecendo capital de giro, oferecendo empréstimo. Entendi. E por muitas vezes você fala, não... da primeira vez você ainda fala, não precisa disso, eu não preciso disso para tocar, né? Tá tudo bem. Mas aí você chega em casa, tomado pelo estresse, pela ansiedade, você precisa viajar com a família. Você fala, eu vou pegar aquele dinheiro da empresa para fazer uma viagem. Esse ano, hein? Só essa vez. Só essa vez, hein? Pegou uma vez, acostuma. Aí já tá fazendo capital de giro para pagar a parcela do outro capital de giro. Nossa. Aí vira aquela bola de neve. Então, essa questão hoje está muito explícito isso, né? Então, assim, o consumo, né? O excesso de consumo. consumo. Então, um conselho que eu dou
para quem está dentro dessa bolha. Dá para parar. Vamos parar, pensar, respirar. O que ficou para trás, negocia. Dali para trás, vamos negociar. Ô, Guinaldo, eu fiquei pendente com você aqui, R$3.000. Você me desculpa, aconteceu isso. Eu queria te fazer em 10 pagamentos. Negocia. A outra parte vai aceitar. Eu vejo assim, sempre há uma boa vontade para a negociação, né? Sim. Sempre. Porque a outra pessoa também está precisando do dinheiro e a outra pessoa, ela tem que receber também, é justo. Sim. Se ela trabalhou para isso, ela tem que receber. Uhum. Então, daqui para trás, negocia tudo. Começa uma vida nova. Calma, respira. Faça tabelas no Excel, se você não quiser anotar na caneta e no papel, né? Uhum. E marca tudo. Vai devagarzinho. Nunca dá o passo maior que a perna. Conselho antigo, mas tão real, né? Conselho antigo, mas tão real. E às vezes, assim, às vezes você tem um amigo que você percebe que ele tem uma condição um pouquinho melhor do que você. Então saiba até onde você pode chegar, até onde você pode pisar, né? Nunca você vai além do que aonde você pode pisar. Às vezes assim as pessoas acreditam em algumas coisas que não são verdades absolutas, não é? Sei como estou falando, sonhe, todo mundo tem direito a sonhar, mas também cada um não se esqueça que existe uma realidade. Né? Então, sim, com certeza. Então, do que eu estou falando? Não, então você não deve sonhar. Não é isso, é que o sol nasceu para todos, mas alguns têm a sombra. É verdade. E às vezes tem lugar que não tem sombra para todo mundo, né? Tem alguns, o sol nasceu para todos, alguns têm sombra e alguns têm água fresca. É verdade. E nem todos têm a sombra com a água fresca. Então, assim, tem até assim aprender, estar contente, né? Estar suficientemente alegre com o que se tem, né? Ter gratidão pelo que se tem. Com certeza. É muito importante. Ao invés de ficar olhando o que não tem, ser grato, ter gratidão pelo que tem. Nossa, isso né? É uma sabedoria milenar, né? Isso é uma sabedoria milenar. Então, assim, às vezes, eu queria um carro melhor, não queria tô um Porsche. Não estou contente. Eu queria um carro melhor, uma moto melhor, eu queria um emprego melhor. Uma Ninja. Mas calma, você não está vivo. Olha só, um contador. Olha que humanidade. Você não está vivo. Você não está vivo. Respirando, né? Legal. Tem a sua família. Muitos, às vezes, os que reclamam têm o pai e a mãe e outros já não têm. Verdade. Tem o pai e a mãe para você dar um abraço, conversar. E são coisas que o dinheiro não paga, né? Não paga. Tem muita coisa que o dinheiro compra, mas tem coisa que não é o dinheiro, né? Eu costumo dizer, Elton, Danilo, que não importa, não sei qual que é a sua casa, acho que você ficou sabendo a minha, que você foi lá pegar o negócio. Eu conheço a casa do Danilo, e eu costumo dizer o seguinte, pelo menos uma vez por mês, no mínimo, pode ser que isso aconteça toda semana ou até todo dia, alguém passa em frente da sua casa e fala, gostaria de ter essa casa. Com certeza. E aí eu faço a pergunta, você está contente com a sua casa? Eu estou contente com a minha casa? Você está contente com a sua casa? Não é? Porque alguém passa lá e fala. E aí alguém passa e vê a sua família, gostaria de ter uma família como você, né? Você está falando aqui que tem um filho de 11 meses, né? Quantos pais que não enterraram já seus filhos? Opa. Quantos homens e mulheres que não puderam ter a paternidade ou a maternidade? Quantos famílias que estão às vezes com seu filho doente num leito de hospital, com uma doença muito difícil, né? Quantas pessoas não gostaria de ter o seu carro, gostaria, verdade, meu carro é velho, tá arriscado, tem alguma coisa, mas outro olha assim, nossa, se eu tivesse aquele carrinho. Tava muito feliz. Tava muito feliz. Então, assim, ter o contentamento, não é? Valorizar mais o que tem e assim, ter uma visão de que se vir mais, tudo bem. Se não vir, eu estou
no Feliz. lucro, feliz. Porque realmente, né, Elton, assim, tem algumas frases de efeito, né, de algumas pessoas que colocam, o céu não tem limites. Tem sim. Com certeza tem. Tem limites, né? Eu primo pelo equilíbrio, tá? Você não pode ser uma pessoa que não almeja nada, que um pensamento depressivo totalmente, eu não vou conseguir nada, não vai dar certo, não vou conseguir, mas também você não pode ser aquele que só está buscando algo, parece que nunca tem nada para usar, desfrutar, saborear, ele está sempre querendo algo, né? Então esse equilíbrio é muito interessante na vida financeira, Verdade. porque a boa contabilidade, o equilíbrio das receitas e das despesas, correto ou não? Correto, isso mesmo. Eu vejo lá, um dia eu estava querendo descobrir, né? E eu não guardei. Eu estava vendo algumas empresas lá e eu vi uma tal da sigla interessante, a tal da EBITDA, né? Rapaz, aí eu fui lá na internet, né? Alguém explicou. Sei que é uma questão de um equilíbrio com dívida, com. Falei, rapaz, não é para mim esse negócio não, mas eu guardei que tem um número, né? Até tal número é saudável na empresa. E aí eu guardei que ali o que? Precisa ter equilíbrio. Então tudo. Dentro da contabilidade tem vários índices. Talvez você deve estar falando do índice de liquidez. É bastante. Índice de liquidez. Eu achei o nome bonito. Seca. Eu achei o nome bonito. Eu fui ver o que era. Tem bastante. Falei, olha só. Índice de endividamento. Tem bastante índice, né? Muitos não usam, mas tem bastante. Tem bastante. Tem né? bastante. Então, quer dizer, tudo isso precisa o quê? Estar em equilíbrio. Deixa eu falar uma coisa. O que acontece muito, e eu queria ver a sua visão sobre isso, chega muito, mas assim, de uma maneira avassaladora no consultório. As pessoas com o vício nos jogos de azar digital. Tigrinho, Bets, cassino virtual e por aí vai. O que você me fala disso? Você também joga no Tigrinho? Não jogo. Olha, vão me cortar aqui que eu falei. A hora que sair lá, vão falar, estão falando mal do Tigrinho, vão derrubar esse vídeo. Nunca tentei, mas assim, a gente vê bastante gente jogando, né? Tem bastante gente. E pessoas perdendo tudo. Tem pessoas que perdem o terço de férias, que perdem o 13º, tudo que vai ganhando, porque assim, até onde eu sei, né, pelo que eu analisei algumas... A gente tem que analisar porque sempre a gente espera que esses casos cheguem no escritório, né? A gente espera que chegue, né? Então assim... Porque tem muito a questão do funcionário pedir antecipação de dinheiro, por muitas vezes leva muito atestado, e aí você vai ver o funcionário, ele tá em casa jogando, é um vício. Já aconteceu esse aí foi cliente meu, ele tem uma empresa e o rapaz, ao invés de ficar trabalhando, ele ficava jogando. Ia pro fundo, onde tinha um almoxarifado lá, e ele ficava jogando. Realmente ele falou que ele não conseguia parar de jogar. Sim, é um vício patológico. Independente se ele estava ganhando ou não. E até onde eu sei, parece que você começa ganhando e depois você perde. Algo assim. Onde eu sei. É desse jeito mesmo. E chega bastante casos assim, de funcionários que às vezes em horário de expediente ali dos clientes... eles estão esse vício aí. Mas realmente é um vício como qualquer outro, né? Sim. É um vício como qualquer outro e cabe tratamento também. Sim, né? sim. E assim, é um mau uso do dinheiro, né? Um mau uso do dinheiro. Que você vai pegar esse dinheiro e vai terminando abrindo uma situação que de repente se torna irreversível. Já vi casos, né, de pessoas perder 200 mil numa noite, né? Não é que pessoas multimilionárias, pessoas que às vezes levam quase uma vida para guardar um patrimônio de 200 mil tudo. E de repente perde tudo numa noite de jogo, né? Então é muito sério. E o Elton, uma coisa assim que no passado teve muito, mas ainda tem, diminuiu,
mas ainda existe. O pessoa que chega a uma situação financeira tão extrema, principalmente os homens, que alguns chegam até a tirar a própria vida, não é? E isso é muito triste, né? Isso é muito difícil. Você acha que dentro da questão financeira sempre há um jeito? Sempre há um jeito de resolver? Não precisa ir para um extremo como esse? Com certeza. Sempre tem um jeito para resolver. Isso, ou você pode procurar um contador, né? Ou um economista, ou um administrador, ou se nenhum dos três conseguir ajudar, você pode procurar um advogado, né? Tem as quatro profissões para você procurar ajuda, né? Lógico que também junto com uma terapia, né? Sim, é terapia, importante. Em alguns casos também a parte da psiquiatria. Sim. Mas a questão dos números tem solução, sim. Tem solução, Com certeza. É o que eu falei. Dali para trás você tem que ter um ponto. Pessoal, aconteceu, deu tudo errado. Eu preciso me explicar. Só que eu não quero deixar de pagar ninguém. Eu não quero fugir das minhas responsabilidades. Eu quero pagar todos de forma... Eu quero negociar com todos. E aí você negocia todos, vai pagando aos poucos. Os credores vão estar recebendo, né? Você não está deixando de honrar, né? Não está deixando de honrar, você pode andar com a cabeça erguida, mas se precisar de ajuda, tem excelentes profissionais que podem dar jeito, sim. Não precisa chegar ao ponto do extremo. Sim. E assim, vamos pensar, né? Pelo menos na minha visão, não é algo tão quase impossível de acontecer, ou algo tão assim, como tão incomum a quebra de uma empresa, né? Nós vemos grandes empresas, vamos dar um exemplo aqui. Esses dias eu estava vendo a liquidação da Oi, que entrou no processo de recuperação judicial, operadora de telefone. E assim, poxa vida, que era uma empresa muito bem estruturada, com altos executivos, toda uma estrutura tecnológica, um serviço em ascensão, que era telefonia móvel, e quebrou, não é? Então, não entrei em detalhes, mas não penso que as pessoas ali, pode ser que tenha um outro, mas toda aquela estrutura teve a ideia, vamos fazer uma empresa para ela quebrar. Não imagino que, pelo menos aqui na minha, né? Eu acho que as pessoas tinham uma boa fé da questão ir ali. Então eu penso assim, uma empresa como aquela quebra, podia falar de outras, podíamos falar dos anos 80, o Mesbla, Mapping, Arapuã, Ricardo Eletro, né? Tantas outras empresas. E o camarada que, sei lá, montou a sua padaria com a sua família, montou o barzinho com a sua família, montou o carrinho de pipoca com a sua família, montou um lava rápido com a sua família, montou uma oficina de motos, ele trabalhando ali, a esposa atendendo ali, não é? O camarada que montou a equipe de jardinagem, né? Então, ter assim que no mundo dos negócios essa questão ela pode acontecer. Acontece. Né? A gente vê muito, por exemplo, eu vejo que o pior mesmo é a data. Como Por que eu falo assim, a data? Até quando eu tento? Essa é a dificuldade. Eu não entendi novamente. Explica para mim. Até quando eu vou manter esse comércio, esse negócio? Ah, tá. Eu vou tentar mais um pouco? Entendi. Tipo, agora, dezembro. E aí? Não tá bom, mas eu vou esperar a cidade abrir à noite. Tento mais um pouco ou não tento? O banco ofereceu mais um capital, pego ou não pego? Essa decisão é difícil, né? Essa decisão é muito difícil, muito complicada. Esse é o momento, eu acho que é o pior momento para o empresário. Se ele arrisca mais um pouquinho ou realmente ele entende que não vai dar. E volta, dá um passo para trás. Ou dois. Então, assim, essa questão da data mesmo, tipo assim, até onde eu vou? Será que eu tento mais um pouco? Às vezes o banco oferece algum dinheiro. Eu já vi casos que empresários
hipotecam, né? Hipotecaram a casa para colocar o dinheiro dentro da empresa. Então, assim, é aquela questão. Uhum. É o grande ponto de partida, né? Uhum. Se realmente continua ou não. Entendi. E assim, eu vejo que é difícil, você está falando a questão da data, porque tem muitas histórias, né? Então, nós vemos as histórias, não sei lá, o cara que fez aquela cafeteria Starbucks, né? Não sei se fala assim, e o cara tentou 100 e poucas vezes, ele recebeu não, e um dia ele recebeu sim e deu certo. Aí, aquele cara lá do coronel não sei das quantas dos Estados Unidos, que os americanos gostam de histórias, né? Eles vendem muita história. Aí o cara fazia o frango frito com quase 60 anos, e aí deu certo. Mas, pegando no Brasil, vamos pegar o Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, tem um livro dele, e o cara fez o WhatsApp e montou até um time de futebol nos Estados Unidos e tudo mais. Mas são pontos fora da curva, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado, porque são exceções. Você não vê isso a todo momento. E a grande pergunta é, serei ou não a exceção? É verdade. Então, assim, não é fácil, né? Então, quando você fala assim sobre buscar a terapia, ela é importante porque na terapia você vai ver os números aí na contabilidade, o advogado vai ver a questão jurídica, o economista vai ver as letras, mas na terapia você vai trabalhar o seu autoconhecimento. Tá. Eu tenho a resiliência necessária como cara da Starbucks, e eu não li a biografia dele, para suportar mais de 100 nãos? Eu preciso saber se eu tenho essa capacidade. Não tenho. Então, eu preciso me autoconhecer. Eu tenho a capacidade técnica para desenvolver esse negócio que já não está bem numa questão acima da média. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu fui músico até razoavelmente bem sucedido, mas eu tinha limitações técnicas. Mas deu tudo certo. Mas se o meu negócio tivesse, quando eu estava mexendo lá embaixo, eu sabia que a minha limitação técnica não dava para surfar acima da onda. Então, eu mantinha muito bem organizada, porque eu precisava muito mais da organização do que do talento. Porque eu não tinha muito talento, entendeu? Então tinha muita resiliência. Então, assim, a terapia, ela vai ajudar você a se autoconhecer. Agora, talvez você tenha essa capacidade técnica, essa capacidade de se reinventar, essa resiliência fora do padrão. Então, se você tem e você, como diz, cada tombo te fortalece mais, é uma coisa. Agora, se cada tombo te deixa você numa situação em que você não consegue se recompor, né? Então, tem que pensar isso. Né? E a questão da terapia também, que é muito importante, porque às vezes a pessoa tem tudo isso que você falou, só que os credores, toda hora, ligando, mandando todo mundo mensagem. Quer receber, né? Todo mundo quer receber. E por muitas vezes, um conselho que eu dou, não deixa de atender, não deixa de responder, não deixa de dar satisfação. Vai e encara o problema de frente, né? É o melhor caminho. Só que a terapia faz isso, né? A terapia vai ajudar. Por muitas vezes vai chegar no meu amigo Aguinaldo aqui e vai falar que está recebendo um monte de cobrança, porque às vezes a pessoa não tem a mente, a parte mental para recuperar o seu negócio, né? Então, assim, eu acredito que a parte mental é muito importante, mas eu não sei dimensionar quantos % que mas é muito importante. Na psicologia, a gente entende o ser holístico. O que é o ser holístico? Que nós somos biopsicossocial e eu coloco algo mais espiritual. Só que não dá, nós não somos separados, a gente é tudo sem misturado. A gente é biológico, cabelo que eu não tenho, onde eu tive, né, carne, sangue,
que é osso, psíquico, nossas emoções, pensamentos, sentimentos, social, relacionamento, estamos aqui em 3, estamos na rede social, as pessoas assistem, interagem, né? E espiritual, que cada um expressa uma maneira de crer no metafísico, na sua espiritualidade. Então isso é o ser humano. E cada momento da vida, uma dessas facetas são mais pressionadas ou não, não é? Então, É verdade. por isso que é muito difícil. E a prova disso, Elton, você deve ter visto, né? Pega lá uma loja, né? Uma loja qualquer. Tinha um dono. No mesmo local, no mesmo segmento, fechou, não deu certo. E vem outra pessoa, explode. É o mesmo local, é o mesmo segmento, às vezes vendendo os mesmos produtos, não é que mudou E aí, né? Então essa questão do autoconhecimento, de saber lidar, de tudo, ela é muito... E também tem um outro fator. Tem um escritor libanês, chama Nassim Taleb, não sei se já ouviu falar, e ele é economista, né? E ele tem um livro que ele fala da aleatoriedade. As coisas são aleatórias, né? Como que eu conheci você? Não é? Tem que pensar como que a gente começou a travar uma certa... É uma coisa totalmente aleatória. Verdade. Não é? Não lembro. Não dá. Então, até hoje, todo podcast, nós falamos, você precisa um dia fazer um podcast aqui. Não lembro. Como é que a gente decidiu fazer isso aqui? Eu e o Danilo. A gente não consegue, ele começou a conversar e foi algo totalmente aleatório. Então, no mundo dos negócios, no mundo do dinheiro, que eu falei no começo, que o dinheiro ele não tem dono, ele não tem ética por si só, ética quem tem mexe com ele, é tudo muito aleatório, tudo muito... Né? Dá para se planejar muita coisa, a contabilidade faz esse planejamento, mas é até certo ponto, né? Porque tem coisas que são tão aleatórias que não dá para serem replicadas. Todos que chegam no escritório, porque assim, eu e o Thiago, a gente sempre costuma falar isso, né? Que na verdade a empresa, ela não nasce naquele momento que a gente faz o contrato social, certo, e leva na junta, né? Aquele momento é o registro e não o nascimento. Uhum. O nascimento, às vezes, de uma empresa, às vezes é na infância. A pessoa fala, nossa, o meu sonho era abrir, ali já nasceu. É o sonho, é a ideia, tá na mente da pessoa. E depois a pessoa chega no escritório pra gente fazer o registro, né? Como se fosse o registro de nascimento, né, dessa empresa. Então, assim, quando a pessoa vai lá, a gente fala os prós e os contras, porque a gente está desse lado agora, a gente é empresário, né? Então, assim, um incêndio por dia, não sei você, mais ou menos para resolver, né? Sim. É numa média de uns 30 incêndios por mês, mais ou menos, para resolver. Fora, tem dias que é mais que um, mas não tem problema. Sim. Então, assim, a gente fala tudo isso, a gente explica, dá o direcionamento, planejamento tributário para ver aonde a empresa vai pagar menos imposto. Então, assim, de uma maneira legal, né? De uma maneira legal, correta, justa. Então, assim, tudo isso a gente faz, direcionamento, depois a gente acompanha nos primeiros meses bastante para ver se a pessoa tá dando certo. É igual você falou, e às vezes duas pessoas distintas fazem o mesmo negócio no mesmo local, vendendo o mesmo produto, uma vai, a outra não vai. Então, realmente, existe também essa questão da aleatoriedade. Existe. Não tem resposta. Essa né? não tem. Não tem resposta, né? E tudo bem, a gente precisa saber que... E aceitar. Aceitar que a vida é assim, não é? O Danilo, por exemplo, ele tem que aceitar que ele nasceu mais feio que eu. Nasceu, eu acho os dois feios. Olha lá. Nós dois achamos ele mais feio ainda, viu? E assim vai. E assim vai. Mas eu fiz essa brincadeira, né? Porque quantas pessoas que terminam entrando num processo de adoecimento mental por não aceitar, por exemplo, a sua falta de beleza. Com certeza. Por não aceitar a sua falta de poder aquisitivo que ela acha que deveria ter. Entendeu? Por não aceitar o glamour do seu negócio que não tem.
Porque alguns negócios demonstram um glamour tão grande, outros não têm tanto glamour. O não aceitar que, de repente, foi para uma cidade, para um estado, até para um país que tem um desenvolvimento muito maior naquele segmento, ela não conseguiu. Entendeu? Então, essa autoaceitação era um fator importante. E muitas vezes a pessoa, por não ter essa autoaceitação, ela busca o dinheiro porque ela acha que o dinheiro vai tampar essa lacuna. Ela vai conseguir ter a felicidade. Eu costumo dizer, Elton, as pessoas falam, dinheiro traz felicidade? Eu falo, traz. E eu te provo que traz, até certo ponto. Então eu vou explicar. O dinheiro traz a felicidade, por exemplo, quando você precisa das suas necessidades básicas serem atendidas, entendeu? Então, assim, o dinheiro em si é uma ferramenta. Já pensou? Eu tenho o consultório de psicologia, você tem um escritório de contabilidade. Aí eu quero você fala assim, olha, pelo seu serviço eu ofereço 5 sessões de terapia. Aí fala, mas eu não quero terapia, eu preciso de alguém para arrumar meu carro. Não, eu não sei arrumar meu carro. Aí eu tenho que achar um escritório que o dono queira terapia. Então o dinheiro, ele foi inventado, uma invenção maravilhosa, que ela se perpetua, os povos vão se desenvolvendo dessa maneira, e a partir da questão do dinheiro, a sociedade em si, ela começa a ficar mais sofisticada. Então o dinheiro é uma grande ferramenta. Então, eu preciso do dinheiro para atender minhas necessidades básicas. Então, eu estou com fome. Não estou passando fome. Eu estou com fome. E aí, R$ 20, quando eu estou com fome e eu passo numa rotisseria e dá para comprar uma marmita. O dinheiro traz ou não traz felicidade? Muita. Muita. Cara, não dá para ser feliz com fome. Principalmente eu que sou gordinho. Não vou ficar feliz. Mas a partir do momento que as coisas, as suas necessidades básicas, e existe até uma certa oscilação para a necessidade básica. O que é necessidade básica para um pode ser diferente para outro, mas existem as necessidades básicas, são atendidas, o dinheiro já não traz mais tanta felicidade. Aí a pessoa precisa comprar ou adquirir ou estar em locais que poucas pessoas têm. Só que é uma felicidade não tão autêntica, porque a felicidade de alguém que está com fome e mata a fome é muito diferente da pessoa que está com tédio e de repente vai fazer uma certa viagem. Então a pessoa fica feliz, lógico, tá? Mas não é como aquela de atender as necessidades básicas. Dito isso, né, então as pessoas às vezes querem buscar em coisas essa felicidade das coisas básicas necessárias da vida. Então, por exemplo, um aperto de mão de um amigo, qual é o preço disso? Não tem preço. Qual o preço de um abraço? Qual o preço do eu te amo do filho, da esposa, do esposo? Qual o preço de um olhar apaixonado de um casal? Isso não tem preço. Né? O dinheiro até ajuda a organizar isso, mas isso não tem preço. Isso tem muito valor. E às vezes as pessoas talvez não tenham, ou talvez não dê valor, ou talvez não conseguem enxergar, começa a buscar uma busca desenfreada no dinheiro para ter essas sensações, esses sentimentos. Só que o que eu vejo, o que acontece? Parece que nunca sacia, né? Parece que eu conquisto, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso mais. E a pessoa entra em situações que termina adoecendo, burnout, né? Workaholic, a pessoa não consegue ter um contentamento com o que tem, processos de baixa autoestima porque não consegue ver beleza, singularidade naquilo que possui, só o que o outro tem valor. E aí todas essas coisas que eu estou te falando, elas aparecem no consultório de psicologia. Então, a hora que nós vamos olhar lá profundamente, estar numa questão de não entender realmente o local do dinheiro, o local da riqueza. É a busca
por uma felicidade momentânea, né? É. É uma felicidade que é só aquele momento ali, daqui a pouco passou, e aí busca novamente. E sobre essa questão também, às vezes quando a pessoa não se sente feliz, é onde ela vai atrás de fazer boletos para tampar essa ausência da felicidade. A compra compulsória, né? Vai fazendo boleto, e depois não consegue pagar também. Então, às vezes, muitas dessas pessoas que entram em dívidas, por algum motivo ela não estava feliz. Pode ser vários motivos, né? Às vezes a pessoa não estava feliz por algum motivo e às vezes desconta em compras. Sendo que, às vezes ela poderia ter buscado a felicidade em outra, se apegado em outra coisa. Ou ido atrás de uma terapia para resolver os problemas, né? E às vezes vai gastar. Vai gastar. Sai mais caro. Muito. E sobre as necessidades básicas serem atendidas, que é a questão que o dinheiro traz felicidade. Sim. Às vezes você vê o seu filho sofrendo de algum tipo de doença e você ter condições de levar num especialista. Poxa vida, né? Por isso que é bom o planejamento, né? Você tem o planejamento, né? Ou até a terapia, né? Exatamente. Quantas pessoas que não têm condições de fazer terapia? Não tem. Se fosse ver, a minha opinião, acho que todos deveriam fazer terapia. Sim. Inclusive o terapeuta. Inclusive o terapeuta, geralmente ele tem 2 terapeutas. Um para ser o terapeuta dele e outro para ser o supervisor dele. Então nós fazemos supervisão. O que é a supervisão? Você tem um psicólogo mais experiente que vai te ajudar com as suas dúvidas, as suas inseguranças, porque o psicólogo fica assim, sentado, né? Com aquela cara de paisagem, com aquela cara de alface. Só ouvindo. Só ouvindo. Eu não sou assim, eu sou mais ativo, né? Então eu converso tudo, né? Beleza. É uma questão técnica, questão de postura também. Qual que é o melhor? Não tem o melhor. É questão de qual o paciente se adapta ali. Mas por trás daquele profissional, ele é gente também que tem dúvida. Você não tem dúvida? Rapaz, será que esse balancete está certo? Será que fiz tudo Muitas. aqui? E não sei o que lá. Então, só que você não vai falar isso pro seu... Você não vai falar lá para mim. Não, que eu vou sentar lá. Não. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, deixa comigo. A legislação é aqui, você vai para cá, não sei se você vai pro Simples, vamos discutir se vai pro Simples Nacional, se vai para lucro presumido, e bababá, aqui é melhor você aumentar o INSS, como você falou para mim. Uma segurança, né? Mas só ele sabe as inseguranças internas. E o psicólogo também tem. Aguinaldo, verdade, porque todos nós somos seres vivos. E os seres vivos não são Deus, né? Os seres vivos têm os seus pontos de quebra, não é? Não é só a empresa que quebra, não é só a pessoa financeiramente que quebra. Nós, como seres humanos, nós quebramos, então precisa ter esse olhar e esse cuidado, não é? E assim, o que você fala para os pais, né? Nós estamos falando aqui de saúde financeira. Como é que é para você, na sua visão como contador, o pai ensinar o filho a mexer com dinheiro? Porque assim, né? A gente aprende matemática, nossa, cada equação do segundo grau, trigonometria, cálculo, não sei das quantas, nós aprendemos história, nós aprendemos a história de Roma, as guerras púnicas, nós aprendemos a história do Brasil, Caminha, né? Não que chama só Caminha, fez a primeira carta do descobrimento, as caravelas, Guerra do Paraguai, a gente aprende a tabela periódica de química, nós aprendemos tabuada, os biomas, nós aprendemos inglês e não sei o que lá, mas a gente não aprende a lidar com dinheiro, geralmente na educação pública, está se chegando isso aí, mas está muito longe ainda. Então sobra para a família. Como é que você fala que o pai, a mãe, você falou da sua mãe, né? Pode influenciar no aprendizado do dinheiro?
Ó, eu acho que já passou da hora de ter nas escolas uma matéria voltada para a parte financeira, né? Isso aí já passou da hora, né? Era para ter desde quando eu estudava e até hoje ainda não tem, né? Uhum. A ETEC, durante alguns anos aí, inclusive se mantém, que tem ensinos técnicos junto com o médio, eu acho muito legal, porque realmente dá uma outra visão para os alunos. Mas ainda falta aquela matéria de saúde financeira mesmo, né? Para todo mundo começar desde pequeno a aprender. Para os pais, eu acho assim, você tem que ser exemplo, né? Eu acho que os filhos, eles pegam muitos pais como exemplo, né? Então, se porventura só o fato do pai não entrar em dívida, não quebrar, vamos assim dizer, né? Dessa forma, não ficar devendo. Às vezes a criança vê as pessoas indo lá cobrar e Fala que eu não tô, fala que eu não tô. Então, eu acho que o maior exemplo é só o pai. Aí o menino falou, meu pai mandou dizer que ele não tá. Então, assim, eu acho que esse é o melhor conselho. Um exemplo bom para os filhos. Agora, sobre como, eu acho que tem que ensinar a poupar, né? Eu acho que... Antes tinha muito, eu não sei se tem mal tal do porquinho, né? Tem ainda, ensinava o porquinho, eu colocava tinha, moedinha. depois quebrava no final do ano. Isso aí, né? Hoje eu acho que sumiu. E eu nunca vi mais esse negócio do porquinho. Assim. Eu acho que se você falar, o pessoal da nova geração, acho que eles não sabem nem o que é porquinho. Não sabe. Digital? Porquinho digital. Não tem mais. Não tem mais o porquinho físico? Não, eu nunca mais vi. De barro? Era de barro, tinha os de louça, aí quebrava com martelo. Era uma festa, né? Moedinha pra lá e pra cá. Moeda pra lá e pra cá. Eu tive porquinho uma vez só. Quando a coisa melhorou. Aí quebrou, aí deu bastante dinheiro, a pessoa falou, deixa quieto, você gosta de porquinho. Não deu certo não. Não deu certo, né? Mas é essa questão, assim, ensinar a poupar, né? Por muitas vezes, às vezes é interessante, que nem eu comecei a trabalhar de 13 para 14 anos. Não sei se hoje é vantagem ou não, se é melhor estudar até um pouco mais tarde. Isso não é regra também, né? Sim. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem sua história, mas eu sempre tive ali muito cedo o meu próprio salarinho, né? Certo. Então, assim, mesmo que os filhos não trabalhem, dá algumas funções para eles, remunerem, né? Para ver se ele consegue ali administrar aquela... muitos falam mesada, outros falam gorjeta, enfim, aquele dinheirinho Mas ele por está mês. aprendendo a lidar com isso, né? Isso, faz ele fazer uma continha digital que hoje até de menor, assim, que antes dos 18 anos consegue fazer uma conta digital. Então, assim, tenta ver se ele consegue já ter aquele tato para a parte financeira desde cedo. Acho que porque assim, né? Nós estamos falando de coisas tão complexas, né? E aí a pessoa chega na vida sem nenhum preparo, né? Sem nenhum preparo. Você aprende a ler, você aprende a escrever, mas o dinheiro você aprende a tabuada, aprende alguma coisa, mas não aprende essas nuances, né? Os perigos dessas armadilhas, né? Lidar com o desejo. Lacan é um autor da psicanálise e ele fala muito do desejo. Aí muito dessa compra sem vontade está ligada ao desejo. Eu desejo algo, mas aí pensar no desejo, qual a função desse desejo? A função desse desejo, ter aquilo ali, é para que alguém me deseje? Que eu seja uma pessoa também desejável? Porque eu acho que eu não sou desejável, porque eu não tenho determinado item, determinada situação, fui em determinado lugar. Por que eu falo isso? Porque hoje, né, eu falo nós, porque estamos nós três aqui, nós somos pessoas que publicam muito nas redes sociais. Sim. Né? E um olha o outro. Isso aqui vai para uma rede social, né? Então, na verdade, vai estar em diversas plataformas, mas basicamente o conteúdo inteiro, né, Danilo, está no YouTube e no Spotify, né? Mas vai ter outros cortes em outras plataformas. Então, a atenção das pessoas está ali. Então, a gente quer ser desejado, a gente quer, e para isso nós vamos querer comprar alguns itens, algumas coisas. Então, lidar com o desejo, ele é muito importante.
né? Como eu vou voltar à palavra que eu usei, o equilíbrio. Então, não quero desejar nada, está fora. Porque primeiro que não existe isso. Não desejar nada é um desejo de não ser desejado, já é um desejo. Então ele não existe, tá? Você também é desejado. Então esse equilíbrio do desejo, ser desejado, ele está muito ligado à questão do dinheiro. Muito ligado, porque o dinheiro faz. Quanto que é esse relógio? Você me vende? Você não sei o quê? Quanto que é a viagem para não sei para onde? Quanto que é? Eu quero, nossa, bater uma foto naquele lugar. Tá bom, você tem que ir lá, né? Então, tudo tem um custo. Então, essa questão de desejar, ela precisa estar muito bem elaborada dentro do ser. E eu vejo que a criança ela vai aprendendo a desejar com o que os pais desejam. Não é? Então, se os pais, vou colocar aqui, não quero fazer juízo de valor, segundo o que você pensar, deseja muitas futilidades. O que é coisa fútil? É aquilo que não é útil. Né? Então deseja muitas futilidades. Dentro do universo infantil, aquela criança também vai o quê? Desejar futilidades. Também. Se o pai e a mãe desejam utilidades, o brincar daquela criança vai ser um brincar também de muita utilidade, de muita funcionalidade. Não é? Então, tem até uma música, pensando assim, uma música que é caipira, que chama Coro de Boi, né? Que tem a história de um velho pai que criou os filhos, e ali ele ficou velho e aí morava com o filho. A mulher falou: não, manda seu pai embora, né? E aí o couro de boi queria ficar para dormir no relento. Aí o menininho, vendo tudo aquilo, fede metade do couro de boi. E o pai pergunta: para que é aquilo? Acho mais ou menos assim, não sei se o pai, eu não lembro muito da música, né? E aí o pai fica estarrecido, que o menino fala: um dia eu vou crescer, vou casar e vou ter uma mulher, e o senhor vai ficar velho, e talvez a minha mulher também peça para o senhor ir embora, então eu vou ter metade do couro de boi para dar para o senhor. É uma música, chama Coro de Boi, é mais ou menos a história assim, música daquelas raízes, viola raiz, mas é de uma coisa muito séria, né? Então, aquilo que o pai deseja se passa para o filho. Por quê? Como que nós aprendemos língua portuguesa? Não aprendemos japonês? Porque nós nascemos no Brasil. Nós não nascemos no Japão. Como que a criança aprende os estereótipos masculinos, femininos? Porque ele vai convivendo, ele vai aprendendo. De onde? Você falou de você, né? Você, criança, precisava de um serviço, talvez, porque a sua mãe te deu uma orientação, você foi ser office boy, você começou a desejar esse negócio de trabalhar com a contabilidade. Desejou um trabalho, trabalhou, desejou ter aquele estabelecimento e foi lá, achou alguém e trabalhou, e hoje mantém isso aí. Então você vê a sua trajetória, como que os seus pais influenciaram muito a sua vida. Então, se você tivesse um perfil de pais que não valorizassem, que não desejassem o trabalho, talvez hoje você não estaria aqui, né? Com certeza. Meu pai e minha mãe não tem nem palavras, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã sempre me deram total apoio, né? O meu pai sempre foi e ainda nós costumamos dizer, um homem de Deus, né? Uhum. Com sábios ensinamentos. Que idade ele tem? Meu pai já mais de 76, 77. Puxa vida, hein? Que bênção, hein? E é sábio mesmo, assim, por muitas vezes eu chegava nervoso, estressado, e ele falava: calma, Elton, às vezes o seu momento tá chegando, vai chegar, seja paciente. Conselhos assim que não tem nem valor, igual você falou, não existe o valor. E aí eu tive paciência, esperei, e minha oportunidade chegou, né? E eu lembro que quando você é casado, né? Você tem uma casa, você tem contas, né, boletos para pagar, e você simplesmente sair de um lugar onde você tem
um valor fixo que você recebe de salário e sem nada, né? Sem nenhuma garantia, não é fácil. Não é fácil. E eu cheguei na casa da minha mãe, do meu pai, falei, pai, mãe, senta aqui. Mesmo casado. Fui perguntar. A minha mãe respondeu na hora. Pode ir, filho. É a sua hora. Tenho certeza que vai dar certo. Entendi. Pode ir. Então, assim, são exemplos, né? Que a gente tem, que me deu direcionamento. Minha educação foi muito boa, graças a Deus. Minha esposa também, no começo, né? Apesar que, graças a Deus também, desde quando eu abri o escritório, não teve nenhum mês que meu ordenado foi menor do que o outro. Desde o primeiro mês. O primeiro mês eu achei que não ia dar, não. Mas aí no final eu fui surpreendido. Bem nas últimas semanas. Não teve de R$11, não, né? Não teve o meu de R$11, não, né? Olha, não teve, não. Só quando foi a construção da casa, aí chegou esse ponto, né? Mas isso aí foi um pouquinho lá atrás. Certo. Mas sempre recebi total apoio. Isso é muito importante também, né? Sim. O apoio da família. Tem uma rede de apoio, né? A rede de apoio. Então isso aí sempre foi muito importante para mim, né? Então, assim, chegou um determinado momento, e minha história é muito bonita, se eu puder contar. Fica à vontade. A história de como começou o escritório, né? A gente está falando tanto de saúde mental, né? Sim. E minha esposa é da área da saúde. Ela é o quê? Enfermeira? Farmacêutica. Farmacêutica, certo. Só que no momento da Covid, a prefeitura, ela simplesmente girava. Sábado, domingo, enfim. Certo. Então ela trabalhava à torta e à direito. Não tinha quase nem descanso. E ela foi acometida pela burnout, né? E isso foi muito difícil para mim. Eu era funcionário de uma outra empresa. Por mais que eu recebi total apoio, foi bem legal. Tu vai lá, ajuda, faz. Mas dentro de mim, eu sentia que eu estava devendo. Entendi. A hora que eu chegava e via a minha mesa, que não dava nem para eu sentar, eu percebi que eu estava devendo. Entendi. É uma coisa minha. Sim. Por mais que eles davam apoio, vai lá, cuida, o tempo que for preciso, sempre foram muito bons comigo. Mas eu me senti, eu falei, gente, eu acho que eu preciso ter o meu negócio, talvez, porque eu teria mais tempo para administrar essa parte, se acontecesse mais alguma vez. Eu fiquei meio com medo, né? Certo. Mas assim, na minha intimidade, fui conversar com Deus, né? Tem uma espiritualidade até que boa, né? Fui conversar com Deus, conversei vários dias. E dentro dessa situação, a gente não tinha garagem em casa. Olha só que coisa, né? Não tinha garagem. Eu falei, eu preciso ocupar minha mente. Tinha um pouquinho guardado, que eu sempre tenho. Contador sempre tem um pouquinho. Nem foi um pouquinho. Tem lá, né? Aí ia faltar um pouco e a gente tinha uma bis preta, que a Sabrina veio de solteira, que estava no nome do pai, do meu sogro. Certo. Olha só. E falei, vamos vender? Você concorda? Concordamos? Vamos vender. Não achava o recibo de jeito nenhum. E liga em todos os escritórios da região onde fazia, da cidade lá de Adamantina, e liga daqui, liga de lá. Liguei no escritório onde o Thiago trabalhava. Começamos a conversar. Nós somos da mesma igreja, né? As famílias são muito conhecidas, muito amigas, famílias amigas. Só que eu e o Thiago, a gente tem uma diferença boa de idade. Então, assim, ele é mais velho? Ele é mais velho. Ah, tá. Ô louco, Aguinaldo. É só pra o Thiago vai ver. O Thiago tá fazendo um pix pro Aguinaldo. Ô, Thiago, eu pensei que ele era mais velho. Que isso. Aí nós começamos a conversar, né? Então, assim, por que a gente não tinha tanto contato, eu e o Thiago? Porque enquanto ele era mocidade na igreja, eu era criancinha. Certo, e aí ele foi saindo. Você é da congregação cristã, né? E ele também, da congregação. Certo. E aí ele foi indo pra juventude, e aí que eu fui entrando Entendi. na mocidade. Então a gente não se cruzou dentro da igreja, né? Mas as famílias são bem amigas e assim por diante. Aí nós começamos a conversar, né? Eu, durante 14 anos dentro de um escritório, ele 22 dentro de um outro escritório, né? A gente começou a conversar e eu fiz uma brincadeira. E aí, já virou dono aí? Ele deu risada, falou assim, não virei não. Falei, mas por quê? 22 anos você tem aí?
Aí nós começamos a conversar, né? Ele falou assim, então vamos conversar no WhatsApp. Aí começamos a conversar no WhatsApp. Naquele mesmo dia, ele saiu uns 15 minutinhos lá, eu saí uns 15 minutinhos do escritório, nós fomos na padaria Artipão. Sim, que é na esquina, do escritório. é muito emblemático. Até hoje a gente vai tomar café lá direto, porque ali é muito emblemático para nós, né? Não que a gente se apegue a isso, mas faz parte. Isso são memórias afetivas. Memórias afetivas. E naquele momento ali que nós sentamos para conversar, ele falou das dificuldades da vida dele, eu falei das dificuldades da minha vida, né? Ele falou tudo que ele fazia no escritório, eu falei tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia era o que ele não fazia. Então dava para completar. Parece que completava. Falei, não é possível, Thiago, mas aí, né, dentro dessa... Aí eu voltei para casa, falei, meu Deus do céu, né? Aí ele falou para mim, ô Elton, posso te confessar, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Isso era na hora do almoço. Ele falou assim, hoje de manhã eu não estava aguentando mais. Antes de ir pro meu escritório, eu ajoelhei e pedi que esse dia tivesse algo diferente. Que legal, cara. Aí eu senti, Aguinaldo, eu falei assim, então é o próximo passo. É o sinal, é a confirmação, chegou a hora. Só que também não foi 10 anos, mas sim, fomos conversando, planejando, colocando tudo no papel. Olha, para onde a gente vai, qual o local que a gente vai. Fizemos uma lista com possíveis clientes que não vieram quase nenhum. Normal. Todo mundo às vezes você acha que as pessoas mais próximas, né? Muitos não vieram, não tem problema. Faz parte. Não é só com você, tá? Outras portas se abrem, outros te procuram e assim por diante. E foi assim. E vocês começaram já ali naquele ponto? Não, nós começamos na General Isidoro. Certo. Era próximo ao supermercado Godoy, né? Próximo a onde tinha a antiga escola cristã que, sei. Né? Era ali próximo, né? O Thiago brincava que nosso escritório é o escritório engradado. Engradado. Por que engradado? Só todo mundo tinha que ficar em pé. Se todo mundo sentasse, não cabia mais ninguém. Todo mundo em pé. Era uma salinha pequena, não tinha um espaço para, por exemplo, hoje igual a gente tem, para conversar algo pessoal, né? Sim. Então assim, chegava uma empresa para discutir, assim, porque a empresa, igual você falou, é um casamento. Ninguém casa para largar. Não. Ninguém abre uma empresa para fechar. Então, às vezes, chega numa contenda ali e nós saía pro meio da rua, lá na calçada para conversar. Atravessava do outro lado da calçada, né? E aí... mas nós ficamos ali, acho que uns 2 anos mais ou menos. Certo. Foi muito bom. Foi um período de todo, né? E aí eu brincava, falei, Thiago, nós não vamos ter nada para fazer, Thiago. Eu vou pegar um monte de papel de casa para o pessoal achar que tem alguma coisa em cima da mesa, né? Eu falei, meu Deus do céu, pegar umas revistas, uns livros, colocar um monte para falar que, né? O contador cheio de serviço. E na verdade foi o contrário, até nós não conseguimos ter tempo. Eu tava conversando com você tá tentando fazer o recesso no final do ano. É a primeira vez. Primeira vez, né? E você falou que um vai viajar, outro fica meio de ali na prontidão, e para depois o outro ir, né? E vocês estão tentando para ver se legal, estamos tentando. E aí nós ficamos lá embaixo uns 2 anos mais ou menos, né? Aí não cabia mais mesa, não cabia mais o pessoal lá, né? E aí Deus preparou aquela outra porta lá que já ficou muito melhor, bem localizado, né? Hoje dá pra gente atender todos os clientes da melhor maneira possível. Então foi assim, foi muito bom, né? O que aconteceu com a gente. Sim. A questão que você fez uma mudança do CPF, do CLT para o empresariado, mas dentro do mesmo ramo, né? Da contabilidade, né? Isso, Eu fiz uma mudança profissional e de áreas muito distintas, né? Tipo, educação e para saúde, professor, psicólogo. Então, assim, por isso, assim, estou falando, cada um tem sua história. Você voltaria da aula? Eu já até voltei a dar aula, mas não sendo o professor, sendo o protagonista das minhas atividades, né? Então, porque eu gosto de dar aula.
tá? Mas devido à estrutura educacional a qual o país enfrenta, né, que foi o motivo a qual eu saí, eu não voltaria porque a estrutura está muito adoecedora. Né? Os professores hoje estão muito adoecidos, mas muito mesmo. Né? Muitos, eles vêm na clínica, então... já estou com 50 anos, né? Se já consegui resolver as coisas por aqui desse jeito, para que voltar onde um local que eu estou vendo que está em adoecimento. Se mudasse toda a estrutura, creio que um dia vai mudar, mas talvez eu não estarei aqui para ver, daria para voltar normalmente, né? Mas é essa a questão. Não era dificuldade com o aluno, entendeu? É a dificuldade com a estrutura mesmo, infraestrutura física, estrutura de legislação, estrutura educacional, hierarquia de comando. Então são vários problemas que eu senti um pouquinho de dificuldade. Eu gosto muito da sala de aula, muito. Mas eu senti um pouquinho de dificuldade de ficar preenchendo tudo aqueles... Hoje é mais. É mais, né? O pré e depois o pós, né? Antes da aula você tem que preencher tudo e depois você tem que falar o que aconteceu. Então, assim, a parte do computador mesmo ali, de digitar tudo aquilo, isso eu não gostei muito. Mas entrar na sala de aula, se alguém fizesse isso, eu tava até hoje. Gosto muito. Eu tive 22 anos na educação e somente na sala de aula. Eu nunca saí para coordenação, direção, porque eu gostava da sala de aula, mas a burocracia... Você vê, o contador não gostava da burocracia e o contador lida com a burocracia, né? Mas que legal, que papo gostoso, Elton, estamos chegando aqui ao final, tá? Minha gratidão a você, tá? Gratidão também ao Tiago, né? Ele mandou um pix de R$300 para eu falar que você é mais velho que ele, então, tá bom? Deve ter sido. Ô Tiago, só que você deixou agendado o pix, tá? Não caiu, por favor. Faça esse pix cair logo, viu? Senão eu vou fazer um outro episódio só para falar a verdade aí, tá bom? Mas é uma alegria muito grande, obrigado, uma maneira tão bacana, conversar de uma maneira leve, solta, sobre um assunto também que é complicado, que é dinheiro. As pessoas não gostam muito, né? Todo mundo quer dinheiro, mas se falar sobre dinheiro, as coisas, é um assunto meio espinhoso, meio delicado, e você falou de uma leveza muito grande, tá? Esse aqui é o Carvalho Cast, podcast, temos aqui da Clínica Carvalho, Clínica de Psicologia, ela está em Flórida Paulista, também atende em Adamantina e também atendemos de modo online. Temos aqui trabalhos da área da saúde emocional, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia, tá? Onde você pode estar buscando atendimento. Também aqui nós prestamos serviço para empresas que necessitam, às vezes, alguma coisa nessa norma regulamentadora número 1, a NR1, sobre os riscos psicossociais, com palestras, workshops, vivências, para que os trabalhadores não sejam acometidos dos riscos psicossociais, e também de maneira online. Atendemos muitos brasileiros que estão ao redor do mundo, sejam nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, pessoas do Brasil que foram para outro país e precisam de terapia na própria língua. Nós também estamos aqui ajudando, como também todos os brasileiros no território nacional, através do computador, através da internet, podemos ter os teleatendimentos. Também a DLB Soluções em Tecnologia, se você está querendo fazer alguma coisa com a tecnologia te apoiando, e eu acho difícil ter alguma coisa que você não precise do apoio da tecnologia, pode estar chamando o Danilo. Danilo, qual o seu telefone aí? 18 99666 24
99. Você decorou? Porque eu não decorei. Então você volta o vídeo um pouquinho e você vê. Vou pedir depois o Danilo deixar o número aí, tá bom? Nossa gratidão pela sua audiência. Lembrando que nós estamos aqui nos diversos canais, nas diversas plataformas, no YouTube, o episódio completo, também no Spotify. Essa semana quero mandar um abraço a você, Nutri. Você sabe quem que está falando, de quem eu estou falando, que nos acompanha os episódios todos no Spotify, veio conversar comigo que ela trabalha numa cidade, então ela viaja e ela coloca ali no veículo, vai ouvindo o podcast, ela falou: Aguinaldo, aquele podcast do TDAH, eu me vi lá. Falou, verdade? Então daqui uns dias você está aqui, então, tá bom? Então um abraço para você. Elton, suas considerações finais. Quero dizer que foi um prazer muito grande, tá? E que nós possamos continuar com essa parceria, com essa amizade, você cuidando bem das nossas empresas. Suas considerações finais. Primeiramente, né, vou agradecer a Deus por essa oportunidade. A hora que me falou que era um podcast, eu fiquei um pouco assustado, né? Falei, Senhor Jesus, o que eu vou falar lá? O que eu vou responder? Será que eu vou conseguir atender as expectativas? Mas eu acho que foi um papo legal. Legal, a ideia é isso. A conversa. Eu fiquei muito à vontade, eu agradeço por isso. Eu agradeço ao Aguinaldo, a Clínica Carvalho Cast, né? Carvalho Cast. E o Danilo da DLB também, né? São 2 clientes, então é um prazer enorme representar o Escritório Adamantina aqui, tá? Eu vou deixar o Instagram do escritório, @escritório Adamantina, e o meu, que é @EltonMoretti_contador. Então, se alguém precisar de ajuda, a parte estrutural da empresa, planejamento tributário, abertura e legalização de empresa. A gente faz despachante também de veículos. O escritório, registro de marca e patente, que não sei se alguém faz aqui na região, o escritório da Adamantina também faz. Acho que minha esposa procurou, nós vamos fazer. Legal, que legal. Então, assim, o escritório bem completo para ajudar a todos. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, estou muito feliz. Da próxima vez, não sei se eu vou ser convidado da próxima vez, Danilo, mas da próxima vez a gente faz umas 4 horas. Né? Tá bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Da mesma maneira que as pessoas me procuram de modo online, o serviço da contabilidade do escritório, as pessoas podem ser atendidas, por exemplo, você está em Adamantina, de repente isso aqui alguém viu, o cara é lá do Mato Grosso do Sul, e é possível ou não? Aguinaldo, eu sou contador em 6 estados. Uau! É que faltou falar isso. Então fale agora. Temos cliente em Cotia, 4 empresas em Cotia, tem em São Paulo capital, Indaiatuba, Presidente Prudente, Marília, Dracena, Flórida, né? Sim. Então, assim, temos bastante região, bastante estados. Dá para ser digital, sim. Hoje, graças a Deus, a contabilidade ela ficou de forma digital. Hoje em dia, né? Até do outro lado do mundo, você faz uma reunião, uma call, como o pessoal fala, né? Você conversa, negocia, faz tudo. Então, hoje a contabilidade é assim. Em qualquer lugar do Brasil, o escritório da Adamantina pode entrar. Pode entrar. Então tá bom. Então você que está assistindo, você precisa aí de um bom contador, serviços contábeis. Estamos aí, você pode procurar o escritório Adamantina de contabilidade. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, valeu!